Fim da linha para João Fonseca em Roland Garros, derrota acachapante para Jack Draper por 3-0. João não conseguiu jogar, Draper foi perfeito tanto na execução quanto na estratégia de jogo. E no vídeo de hoje a gente vai analisar essa derrota do João. Tem alguns aspectos importantes que a gente tem que falar. Né? Obviamente, sempre esse canal é um canal que analisa, que apoia, mas que também tem que analisar os jogos e a gente tem que explicar por que o João perdeu hoje e o pior, né, na minha opinião, é sem poder de reação e é isso que me preocupou na derrota de hoje do João. Foi uma boa campanha, terceira rodada de Roland Garros, é um dos mais jovens da história, o quarto tenista mais jovem da história a alcançar essa fase em Roland Garros. Então, assim, é um cara que vai evoluir muito, né? É quase que um adolescente, tem 18 anos aí o João, então com certeza ele vai evoluir muito, mas de fato ele apresentou nas duas primeiras rodadas um tênis muito diferente do que ele apresentou hoje, e isso tem a ver com alguns aspectos importantes, como por exemplo o matchup, né? É um jogo que não encaixa, é um jogo terrível pro João, e a gente falou isso no nosso pré-jogo. Vamos falar sobre o título do Gutão, Gutão campeão do J300 de Charleroi na Bélgica, uma vitória importantíssima, a maior da carreira do Gutão. E olha, temos aí, acabou o Roland Garros simples para o Brasil, temos duplas, né, no Brasil, e temos o Roland Garros juvenil iniciando com seis jovens brasileiros aí na disputa, 3 meninos e 3 meninas, e a gente vai mostrar aí quem são e qual o jogo. Tudo completíssimo aqui, como você está acostumado, no auge das quadras. Então vamos direto para a nossa análise aqui do jogo. Vocês viram que a minha luzinha aqui infelizmente está vermelha. Eu falei que eu não queria ligar essa luz vermelha aí nesse torneio, mas em derrota do João a gente liga a luz vermelha. É triste, mas faz parte. O João, como eu disse, perdeu em parciais diretas 6-2, 6-4, 6-2. Quando a gente analisa os números desse jogo, dá pra gente ver que o domínio do Draper foi absoluto. Inclusive, quando a gente analisa ali o serve rating e o return rating, o Draper ele é primeiro na ATP. Eu vou explicar aqui o que é cada um deles. Serve rating. O serve rating é uma métrica da ATP que ele reúne os principais pontos aí do saque do tenista e define uma nota final para esse tenista. Então, por exemplo, o serve rating ele é a soma da porcentagem de primeiro serviço colocado na quadra, mais os pontos ganhos no primeiro serviço, mais os pontos ganhos no segundo serviço, sempre falando em porcentagem, mais serviços ganhos, porcentagem de serviços ganhos, mais aces menos dupla falta. E aí chegou nessa nota de 317. Pra vocês terem ideia, na média da ATP, o maior serve rating é o Matteo Berrettini, ele é o primeiro colocado, com 298. O Draper fez 317. O segundo é o P. Ricard, com 298.1. O Berrettini, 298.4. Aí depois vem o Taylor Fritz, o Zverev. Então, olha o nível de saque do Draper, que ganhou todos os seus games de serviço e só teve 2 breakpoints contra e ganhou 93% dos pontos no primeiro serviço, que é uma aberração. O João não conseguiu jogar, essa que é a verdade. Já o return rating, ele considera as seguintes métricas: porcentagem de pontos ganhos no primeiro serviço do adversário, ou seja, porcentagem dos pontos ganhos de retorno, né, pontos de retorno de primeiro serviço, mais pontos de retorno de segundo serviço, mais porcentagem de games ganhos de retorno, ou seja, games que quebrou. O Draper foi 38% dos games de saque do João, o Draper quebrou, que é uma média espetacular, e mais porcentagem de breakpoints convertidos, que o Draper quase metade. Então, assim, nota 184. Qual que hoje é o melhor? É o return leader da ATP. Alex de Minaur, é o cara que melhor retorna, segundo Carlos Alcaraz, depois Tommy Paul, depois Sinner. Então ele foi o melhor em saque e o melhor em retorno. Aí fica difícil também você jogar contra um cara desse. O João colocou bastante primeiro serviço em quadra, é verdade, 70%, mas não conseguiu jogar no primeiro saque e nem no segundo saque do Draper. Eu creio que o jogo ele teve um pontinho bem pequeno que poderia mudar a história do jogo, que foi quando o Draper sacou para o segundo set e o João teve os seus 2 breakpoints ali. E aí mais um ponto que é importante falar, que fica também uma reflexão, e a gente já falou bastante sobre isso aqui. O João, talvez, nos pontos de break, nos breakpoints, seja interessante ele começar a jogar a responsabilidade do ponto para quem está sacando. Porque quem está sacando, com certeza está extremamente desconfortável em ter que salvar um breakpoint. E no primeiro breakpoint do João,
ele tava na troca de bolas e o Draper atacou ele ali numa paralela e ele tentou dar um contragolpe com o dobro da força e jogou a bola na rede. Talvez, se ele jogasse bolas mais fundas, com spin e botasse o adversário sob pressão, ele não precisa ganhar um ponto. O João, é claro, isso faz parte do DNA dele, é característica dele, mas eu acredito que o grande tenista, né? E aí quando a gente fala em grandes tenistas na história, todos fazem isso. Ele muda o seu jeito de jogar várias vezes durante o jogo. Então ele tem que sentir o adversário. Coisa que o Draper fez hoje. O Draper utilizou a estratégia de jogo perfeita contra o João, que é aquela bola funda, pesada, com muito spin, bola alta. Quando ele viu que o João estava arriscando e errando, que de fato o João entrou na partida de forma errática, errando bastante, ele começou a jogar a bola pro outro lado, ele começou a jogar a bola mais alta e esperar o erro do João. Então, talvez num ponto de break, o melhor seja você fazer o adversário errar, fazer o adversário sentir. O segundo breakpoint aí que o João teve, o Draper meteu um ace. Aliás, ele deu sorte, porque no primeiro saque foi um let, né, que a bola tocou na fita e caiu na área de saque, e aí depois ele meteu um ace, e foi a única oportunidade. De resto, um domínio absoluto do Draper, aspecto físico, aspecto técnico, aspecto tático. Uma coisa também que de coração me incomoda um pouco é a falta de um plano B no jogo do João, né? O João entrou hoje com uma estratégia que, pra minha opinião, foi até correta, de ser agressivo, porque com o Draper não adianta você ficar trocando bolinha, que ele não vai errar, o cara não erra, o cara tem uma consistência absurda. O João tinha que ser agressivo, só que o fato dele não estar num dia bom, isso acho que não é novidade pra ninguém, ele tava errando muito, por que não você tentar um plano B? E aí sim você tentar desgastar mais o Draper? Né? Você ficar naquele jogo, se você tá errando, você ficar insistindo no jogo até o final do jogo, tenistas como o Djokovic, como o Nadal, como esses caras top players, eles mudam o estilo de jogo, como eu disse. Então, pô, se o cara não tá num dia bom, talvez seja melhor eu trocar um pouco mais de bola, eu sentir como adversário tal, tentar desgastar o adversário. Eu senti que o João estava com a energia muito baixa, por mais que a partida contra o Herbert tinha sido em sets diretos. Foram mais de 3 horas ou 3 horas de jogo, então assim, foi um jogo desgastante. E o João, claramente, ele estava desgastado, deu pra ver no terceiro set isso claramente. O que pode ser esse desgaste? Pode ser algo físico? Pode. Pode ser algo mental? Também. O João entrou muito pressionado novamente, no estádio lotado, capacidade para 10 mil pessoas, não entrou bem, e quando a gente tá com a cabeça, o nosso mental não tá 100%, às vezes ele pega no físico. Então eu acredito que isso possa ter acontecido também. A gente vai ver o que o João vai falar, o que ele vai falar nas entrevistas. Mas, de fato, não tem o que falar. O Draper fez uma partida perfeita. O Draper hoje, na minha opinião, é o terceiro jogador que joga o melhor tênis dentro do circuito. Pra mim, ele só perde pra Sinner e Alcaraz. Hoje ele joga mais que o Zverev, hoje ele joga mais que Djokovic, hoje ele joga mais que qualquer tenista do top 10, na minha humilde opinião. Então o João tá pegando um jogador que tá num momento que ele é o terceiro melhor do mundo, na minha opinião, tá? Que seja quarto. Então, pô, também é um cara que está enfrentando um top 5. É complicado. Foi uma boa campanha do João Fonseca. Acho que o saldo é extremamente positivo. Venceu o Hurkacz na primeira rodada, que era um jogo que muita gente dizia que ele ia perder feio. E faz parte da evolução do atleta. Então, mais uma vez, o João está aprimorando seus aspectos físicos, está aprimorando seus aspectos técnicos, e os aspectos táticos tem que ser aprimorado também. Né? Você vê que o Draper, só mais um detalhe pra gente encerrar a análise do jogo, ele começou a dar os drop shots, as deixadinhas no João, e o João começou a nem ir nas deixadinhas. O que ele fez? Deixadinha atrás de deixadinha. E acho que ele ganhou todos os pontos em drop shot que ele tentou no João. E a maioria desses pontos o João nem foi pra bola. E o Draper não é aquele cara que esconde absurdamente o drop shot. Ele teve alguns drop shots que ele até deu uma telegrafada, mas o João estava sem energia e, enfim, o jogo de 5 sets, pra ele virar esse jogo aí seria muito complicado. Então fica aí também a reflexão e fica o aprendizado, né, pro João, que às vezes uma partida de tênis você ganha ela taticamente, não só tecnicamente. E hoje não temos o que falar do Jack Draper. Próxima parada do João, 16 de junho, ATP de Rally na grama. Então vai começar a temporada de grama. O João vai ficar aí 15 dias em treinamento, né? Pelo menos 10 dias em treinamento. Não sei se vai tirar uns diazinhos de descanso aí. Mas pelo menos uma semana, 10 dias para mudar de superfície na grama. Todo mundo tem uma expectativa grande. E ele não tem pontos a defender. Inclusive o João, pelo que eu tinha olhado, eu vou até confirmar, ele tava 54 no live ranking, pelo que eu tinha olhado. E se ele ganhasse esse jogo do Draper, ele ia entrar no top 50. Então, assim, uma semana que ele não tem pontos a defender, acabou sendo uma semana importante pro João. E o mesmo vale pra Rally.
Para rally, o João não tem pontos a defender, porque no ano passado ele perdeu logo na primeira rodada para o Duckworth. Então ele vai disputar aí praticamente todos os torneios de junho, praticamente 100 pontos a defender. E vai cair 8 pontos do ranking dele da semana agora, da próxima semana, que ele não vai disputar nenhum torneio, mas ele vai chegar ali fresquinho em pontuação para fazer um bom desempenho em rally. Se ele for muito bem em rally, grandes chances dele entrar top 50, top 40. Ele tá nesse momento na posição 56 no Live Rank. Essa é a próxima parada pro João. Tá bom, saldo positivo, não vamos reclamar, tá tudo certo, parte da evolução e vamos nessa. Continuaremos na nossa torcida e no nosso apoio pro João Fonseca. E falando em joia, esse moleque aí tá um fenômeno, né? Luiz Guto Miguel Gutão, campeão do J300 Charleroi, batendo o Maximus do Sol na final por 6-4, 6-2, não tomou conhecimento do americano. O Gutão, que tem somente 16 anos, e com essa vitória ele vai grudar ali no top 20 juvenil. É realmente um tenista absurdamente promissor. Inclusive, quem acompanha o Gutão, olha o Instagram dele, você vê que ele fisicamente ele é um monstro já. Com 16 anos ele é muito forte fisicamente e isso tá fazendo diferença nos jogos a cada semana que passa. Uma grande vitória do Gutão, que agora ruma para Roland Garros para jogar o Roland Garros juvenil ao lado de outros 5 brasileiros. Temos 3 meninas e 3 meninos. Primeiro jogo, Naná vai estrear contra a Boulay, francesa, ITF 124, ou seja, 124 no ranking júnior, 17 anos. A Naná, que é 47 do ranking, tem 15 anos, entra como favorita nesse jogo. Transmissão Disney Plus por volta de 10 horas. O jogo da Naná é o terceiro jogo da quadra dela, então vão ter 2 jogos antes, ela entra em seguida por volta de 10 horas. Vai dar pra ver aí, quem tá com curiosidade pra ver a Naná jogar, tem a opção aí no Disney Plus Premium. Além da Naná, temos a Vitória Barros, que vai estrear contra a Inissan, mais uma francesa, número 77 do ranking, de 16 anos. A Vitória Barros, que é 25 do ranking juvenil, 15 anos, também entrando como favorita. É óbvio, né, que são tenistas da casa também, né, e tem a questão do nervosismo e tudo mais, mas a Vitória tem mais tênis, tem mais ranking e tem mais condição de ganhar da francesa. Jogo às 8 horas, é o segundo jogo da quadra dela, também amanhã. Além das duas, Pietra Rivoli estreia somente no dia 2 de junho, ou seja, na segunda-feira, contra mais uma francesa, a Efremova, e aí a Pietra não é favorita nesse jogo. A Efremova, que tem somente 16 anos e é ranking 66, para enfrentar a Pietra, que é ranking 121. No masculino, temos a estreia do João Pedro Bonini, já tem 17 anos, né, já é um tenista que está muito bem aí na categoria júnior, 25 do ranking pro Bonini, e ele vai, só que aí o paro é duro, ele vai enfrentar o Jacopo Vassami, italiano número 4 do mundo juvenil, já disputa vários torneios aí profissional, 17 anos, o italiano tá pronto já pro circuito profissional e vai jogar Roland Garros, entra como favorito contra o João Pedro. Jogo amanhã por volta de 14 horas. E além do Bonini, temos o Chabalgoit, o Pedro também, outro Pedro Chabalgoit, que enfrenta o Kauk, francês, 111 do ranking. O Pedro é 94 do ranking, jogo equilibrado. Acreditamos que o Pedro tem a condição de ganhar por volta de 14 horas. E por último, o Luiz Guto Miguel, nosso Gutão, que vai entrar como favorito contra mais um francês aí. Então, dos 6 jogos do brasileiro, 5 contra franceses, é o Faut, ou Faut, sei lá. Número 103 do ranking juvenil, o Gutão número 38, mas como eu falei, com essa vitória ele vai colar lá no top 20 do ranking. O Gutão, que tem somente 16 anos e só vai estrear na segunda-feira, então tem muita coisa para acontecer. É óbvio que a derrota do João deixa a gente triste, né, com certeza, mas a gente tem que seguir aqui, né? Os brasileiros estão aí firme e forte agora na categoria juvenil. E eu vou pedir aí a sua inscrição no canal, né? Por mais que a gente não tenha conquistado mais uma vitória hoje, acredito que se você gosta do nosso conteúdo, você pode dar aí o cliquezinho aí no inscreva-se no canal, deixar um like e um comentário. Comenta aí o que você achou do jogo do João, o que você acha que ele tem que melhorar no jogo dele e qual que é a sua expectativa aí para a temporada de grama iniciando agora dia 16 de junho, certo? Então, um grande abraço, nos vemos na segunda-feira, domingão aí, vamos dar uma descansada, segunda-feira a gente volta com vídeo, com mais análises e vambora. Não pode parar, né? Faz parte, a derrota faz parte do processo. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo e até mais.